Walter, quero agradecer a sua participação. Nós estávamos esperando o deputado Izar também, que já é da casa, assim como você. Mas eu quero agradecer por você estar aqui tomando esse cafezinho da BD com a gente e falar que esse vídeo depois vai para o YouTube. E a minha intenção de fazer esse bate-papo é para resolver. Eu tenho duas perguntas, que são as duas perguntas de todos os associados, frente ao que aconteceu há 2 semanas atrás com as autuações do CAU Espírito Santo. A pergunta que eu faria para o Izar: você acha que todo o trabalho que a gente fez de harmonização o ano passado, lá na CETASP, junto com a deputada Marcivânia, que foi a presidente da nossa mesa, você acha que todo aquele trabalho vai por água abaixo? Qual é a sua visão? Não, porque a participação do grupo de trabalho não envolve só a BD e Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né? Ali se tem acordos e desdobramentos do processo legislativo que não, que mesmo que o CAU pudesse voltar atrás ou atuar contra, não teria como ter esse recuo. Então, não depende só do CAU. O CAU pode discordar, ou eventualmente pode discordar, eu não sei se essa é a vontade do CAU, né, ou mudar de ideia. Mas, uma vez acordado o processo legislativo agora, tendo esse caráter de grupo de trabalho instituído por deputados que são de vários partidos, né, de várias matrizes partidárias, que entraram em comum acordo, não vai ter um desdobramento, até porque a tendência do Congresso é de que esse conflito seja pacificado. Então, uma vez que o CAU abriu uma roda de negociação e aceitou critérios estipulados na negociação de que não colocaria, não imporia reserva de mercado aos demais atividades, que consentiria em mudar a própria lei, de que pudesse, por resolução, definir o que é privativo de arquitetos, né? De que alterasse a própria resolução, tirando a palavras privativo para compete ao arquiteto, uma vez que ele já expressou isso para esses deputados, e esses deputados publicamente manifestaram e colocaram aos seus demais pares de que estava em transcurso esse acordo, não tem mais como voltar, né? Então, eu não ficaria preocupado com eventuais ações, atitudes do CAU, que pudessem dar a entender de que ele não concorda mais com os acordos feitos até o momento no grupo de trabalho. A gente, vendo de fora, a minha visão, e deve ser a visão também dos associados, eu esqueci de dizer que essa área, esse café é só para os associados, não entram outras pessoas aqui com a gente. Eu acredito que foi uma ação isolada do CAU Espírito Santo, né? Porque nós conversamos tanto ano passado com todo o CAU-CREA e todas as associações impactadas com a Resolução 51, né? Então, me parece, não sei se estou sendo inocente, pode ser, mas me parece que foi uma ação isolada do CAU Espírito Santo. Pode ser até isolado do CAU Espírito Santo, até isolado do próprio analista de fiscalização. Inclusive, se a gente for entrar nisso, já tem uma pergunta aqui do Fábio, sobre exatamente quais foram os termos da notificação. Eu li na live, eu tenho ela aqui, eu li na live, e os termos da notificação era que o fiscal, ele verificou o perfil do Instagram, onde se atribui imagens de projetos e obras extrapolando as atribuições de decoradores, designers e afins. Então, ele começa falando que viu imagens. Em todas as 3 notificações, ele não especifica qual imagem. Isso já não está especificado o objeto. Ele deveria falar qual imagem. Até porque você não pode fazer uma notificação subjetiva, em que o design de interior tenha que
porque ele provavelmente são perfis que têm várias postagens. Então, de qual você está falando? De todas? Então, você tem que pontuar uma a uma e fazer as suas inferências sobre por que ali você tem, você conclui de que teve que o profissional extrapolou as atribuições de design de interiores. Tá? Uhum. E depois ele ainda afirma de que não foi identificada a empresa constituída. Ora, a lei do design de interior não obriga a constituição de empresa. Tá? Então, então ele começa errado, não delimitando o objeto da notificação, né? Ele pede para que ela se responda, mas ela não, os profissionais notificados não sabem de qual imagem que ele está falando. Mas a gente precisa fazer as considerações técnicas em cima dessa notificação. Então, assim, ele pegou um Instagram, resumindo, ele foi no Instagram da pessoa, falou, olha, eu estou vendo aqui que você está fazendo postando atividades que não são compatíveis com a sua profissão. E ele cita, né, quando você notifica o ato administrativo, ele tem que ter fulcro numa legislação. A legislação que ele cita é a da Lei 12.378, que exerce legalmente a profissão de arquiteto e urbanista. Né? O artigo 7º, a pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços públicos ou privativos dos profissionais de que trata esta lei. Ok. Bom, deixa eu abrir aqui. Considerando sobre a questão do ser privativo ou não, a gente tem que deixar claro que o design de interior tem as suas atividades já previstas em lei. Então, ele não pode considerar privativo uma atividade em que, embora tenha menção na Lei 12.378, exista outra lei que também regra atividades. Ou seja, com a análise dessas duas leis, existe um compartilhamento. Você conclui que existe compartilhamento de atividades. E ele nem cita a Resolução 51, hora suspensa, com dispositivos suspensos. Então, assim, ele não cita a Resolução 51, ele infere que a atividade é privativa. Então, mesmo que se ele citasse a Resolução 51, isso já foi discutido muitas vezes com os designers interiores, de que a lei dos designers de interiores se sobrepõe à Resolução 51, a hierarquia das normas. Então, uma resolução de um conselho não pode ter uma força maior do que a lei. Sim. Mesmo assim, a lei, o dispositivo da lei do CAL, e aí é bom relembrar, que dá respaldo à Resolução 51, ele é inconstitucional. Por quê? A Constituição ela é clara ao dizer que as pessoas serão obrigadas a fazer ou deixar de fazer algo em virtude de lei. Então, o designer de interior só pode ser obrigado a deixar de exercer uma determinada atividade, se não em virtude de lei. Então, se a lei, se não está escrito na lei, eu estou falando lei, não estou falando resolução. Resolução não é lei. É importante isso que os designers de interiores compreendam. Resolução não é lei. Se não está escrito na lei que algo é privativo do arquiteto, que determinadas atividades são privativas do arquiteto, e a lei jogou para uma resolução essa descrição do que é privativo, logo ela é inconstitucional. A Constituição diz, lei é você que tem que definir. E a lei fez o quê? Não, vai ser a resolução. Não. A Constituição ordenou a lei. Ele ordena que a lei especifique isso. Então, ele já é inconstitucional. Em outro dispositivo da Constituição, ela diz que o trabalho é livre desde que restritos na forma da lei. Privativos na forma da lei. Então, ela segura duas vezes. Eu vou relembrando o debate da Resolução 51. Você só é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, se não em virtude da lei. E um trabalho só pode ser restrito ou privativo na lei,
como determina a lei. Ou seja, essa resolução 51, ela afronta dois dispositivos conjuntos da Constituição. Então, a resolução, por não ser lei, não poderia proibir o designer de interior de exercer alguma atividade e não poderia especificar uma atividade privativa. Tá? Então, assim, eu espero que esteja superado esse entendimento de que a resolução é inconstitucional, a lei os dispositivos da lei do CAL que joga para uma resolução a questão privativa da profissão é inconstitucional. Em si, por conclusão, a resolução 51 também é inconstitucional. Tá? Aí, sim. vamos nos desdobramentos. Então, ele não poderia exigir que o design de interiores, no seu ato de fiscalização, constitua uma personalidade jurídica, tá? Ele desconhece, na ato da fiscalização, a Lei 13.369, ou seja, ele não poderia desconhecer, tá? E aí, nas trocas de mensagens com uma das notificadas, ele dá a entender uma sequência causal de obrigações. Quais são? Que o profissional prove que não tenha feito alterações estruturais. Lembrando que prove que não tenha feito alterações estruturais de objetos inexistentes, porque ele não está especificando qual é o objeto que ele está notificando. Então, prove que você não fez alteração. Onde? Em que? Consulto a bola de cristal e vejo qual das minhas fotos no Instagram ele está falando, de qual delas? Exatamente. Aí, que ele não tenha feito alterações estruturais. Bom, havendo alterações estruturais, o que é possível, um designer de interior ser o autor da concepção do projeto de interiores, mas ele não pode executar. Mas aí o que ele infere? De que havendo a contratação de responsável técnico, que havendo alteração estrutural, que ele apresente o responsável técnico. E ainda ele conclui de que, se mesmo que ele tenha recolhido a ART ou RRT numa eventual obra que houve alteração estrutural, de que na publicação das imagens que seja acreditada a participação do responsável técnico da execução. Então, a gente precisa fazer ponderações questão a questão. É importante isso. Qual é a questão? O designer de interior, o analista de fiscalização não pode inverter o ônus da prova ao design de interiores. O que eu quero dizer com isso? Ele precisa ter um elemento fático para o ato administrativo dele. Qual que é o elemento fático? Bom, teve uma obra, essa obra teve alteração estrutural e não consta responsável técnico. Esse é o elemento fático, tá? Para alteração estrutural. O que ele está fazendo? Eu não sei se teve alteração estrutural, prove que não teve, e se teve, prove que você recolheu RT. Ele está invertendo o ônus da prova ao design exterior. Ele tem que diagnosticar a alteração estrutural. E como que ele poderia fazer isso? Apenas analisando as plantas baixas antes e depois. Então, uma foto ele não consegue. Então, assim, por foto, o design exterior publica um projeto concluído e fala, ó, essa cozinha aqui foi eu que fiz. Ele pode ter feito toda a alteração de revestimento e de material ali, especificação de cores e tudo mais, sem que tenha feito alteração alguma. A constatação da alteração estrutural tem que vir do agente fiscalizador. Mas, Walter, eu te pergunto, por que esse técnico, eu não sei qual a profissão dele, qual é o cargo dele? Um analista de fiscalização. Por que o analista de fiscalização faria autuações tão vazias assim? O que tem por trás disso?
de verdade, a gente sabe que por trás de tudo tem sempre um outro porquê. De verdade, o que eles estão querendo? Então, eu não preciso nem fazer uma consideração pessoal. Eu posso fazer uma consideração com base no direito administrativo. Por quê? Quando ele, ele especifica o motivo da notificação, ele diz em ação de rotina. Primeiro, ele não falou que foi por denúncia, tá? E depois, ele não especificou qual é a norma que orienta a fiscalização de rotina. Ali, ele mostrou que a escolha das pessoas notificadas foi randômica. Se foi randômica, foi por critérios pessoais, infringindo o princípio da impessoalidade da administração pública. Então, quando ele faz notificações por critérios pessoais, logo não está com base em norma da administração pública. Então, os critérios pessoais dele podem ser variados. Aí que é a pergunta que você me dirigiu. Quais foram a motivação pessoal dele? As motivações pessoais, quais foram? Bom, pode ser por competição de mercado, pode ser ressentimento contra designers de interiores, pode ser até um conhecimento pessoal desse analista, que é um profissional da área, um arquiteto, pode ser várias coisas. O que a gente sabe, pode se concluir, analisando os fatos, é que a motivação foi pessoal. Agora, dentre a motivação pessoal, entre a gama de hipóteses que pode ser, são variadas. Aí eu não posso falar que é um ou outro. Não, claro. Mas é uma loucura, né? É uma loucura, é um novo tipo de autuação. Nós falamos um pouquinho aliás, eu falei só por chat, na live sua e do Izar, que todos os associados que forem autuados, mas eu acredito que isso não vai acontecer, quero crer em todo o trabalho que nós fizemos de harmonização, que isso não vai acontecer mais, mas em acontecendo, o associado pode procurar a BD, que nós temos uma advogada, a doutora Márcia, que trabalha nisso e já cuidou de todos os autuados, inclusive o não associado, mesmo o designer de interiores que, por algum motivo, não é associado da BD, nós também daremos respaldo para ele nesse caso, recebendo alguma autuação. Mas, como já falamos, quero crer que isso não continue. Walter, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a live sobre direito autoral. Você tem alguma coisa para falar sobre isso? Então, para os associados? Tem. Existe uma concepção equivocada por algumas pessoas, por arquitetos, algumas pessoas do CAL, de que o designer de interiores, ao alterar a concepção original de uma edificação, ele tenha que solicitar permissão ao arquiteto. Eu não sei, quando isso chega a qualquer pessoa com entendimento mínimo de direito, ela fica um pouco estarrecida. Por quê? Existe até a questão da questão do direito autoral na própria lei dos designs exteriores, mas ele não é na questão da permissão de alteração de uma edificação, por exemplo. O design de interior tem que respeitar o trabalho autoral de um arquiteto ou de outros profissionais, ou até de outro design de interior, por exemplo, vou dar um exemplo de um azulejo, por exemplo. Uma questão que não vai além, né, compreende também o design de interior, mas vai na parte do azulejista, um artista plástico. Mas, por exemplo, eu tenho aqui um azulejo na minha cozinha do João Henrique, que é um discípulo do Atos Bucão. O João Henrique, como design, ou não é design de interior, mas como artista, ou se fosse até design de interior, não pode pegar
o artista de Atos, a obra de Atos Bucão e reproduzir igual e dizer que ele é autor daquilo. Tal e qual. Uhum. Tal e qual. Entendeu? Então, assim, é isso que compreende a questão do direito autoral. Um arquiteto não pode pegar uma casa já construída, um projeto, replicar esse projeto arquitetônico e postar fotos e dizer que a concepção é dele. Uhum. É igual, por exemplo, um arquiteto pegar uma obra do Rui Otaki, por exemplo, Brasília Shop, daqui de Brasília, e publicar e fazer algo exatamente igual ou muito parecido e dizer que ele é autor daquilo. Uhum. Tá. Então, o direito autoral envolve isso. Só que o CAL, para tentar prender a atividade do design de interiores, criou um regramento que não existe respaldo jurídico nenhum de que a alteração de qualquer edificação tenha que ter permissão do autor. Vamos lá. O direito à propriedade, a propriedade material, por exemplo, está acima do direito intelectual. Por exemplo, se eu construir uma casa projetada por um determinado arquiteto, se eu quiser demoli-la, eu não preciso de autorização do arquiteto. Claro. Eu posso colocar ela no chão. Sim. Né? Então, eu estou falando exemplos óbvios para mostrar que não existe lógica na argumentação do CAL, ou dessas pessoas que dizem que você precisa de autorização. Então, uma vez que já esteja construído, ou até na fase da formulação da construção, que o arquiteto vendeu aquela sua obra, ele pode apropriar da forma como quiser, ele pode alterar a fachada, ele pode alterar a concepção arquitetônica original, e ele pode demolir a obra tal como ele quiser. Eu te dou um exemplo, eu trabalhei no escritório de advocacia que, antes mesmo de eu conhecer a ABD, um arquiteto procurou o meu chefe, e eu participei da reunião, dizendo que queria impedir a alteração, a reforma do aeroporto de Brasília, era o arquiteto original. E aí o meu chefe, que é meu ex-chefe na época, que é muito genial e sempre fazia teorias jurídicas muito boas, olhou para ele e falou: isso não é possível. O que você está construindo, não existe razoabilidade jurídica, técnica alguma, ou moral. Eu não posso entrar com uma ação dessa. Né? E era o arquiteto que fez a casa do meu ex-chefe. Entendeu? Entendeu? Assim, ele já tinha uma proximidade, entendeu? Ele já tinha uma relação. Então, assim, ele falou: eu não posso fazer isso. Você não vai ganhar. E, de fato, contra o advogado, ele não ganhou mesmo. Claro, claro, imagina. É um semideus, então a gente não pode mais interferir. E a pessoa que mora, né? Nunca... Eu vejo que, às vezes, algumas profissões esquecem o ser humano, né? Que é, de fato, quem vai morar na casa, quem mora na casa e precisa de um ambiente adequado às suas necessidades, ao seu estilo de vida. É muito triste ver isso. Mas nós estamos vivendo num mundo de cooperação, né? As profissões estão cada vez mais ligadas, mesmo existindo área de sombreamento, eu vejo que o mundo está mudando e a gente precisa que isso chegue ao Brasil, né? A gente precisa que exista uma cooperação. O sombreamento sempre vai existir. Arquiteto, engenheiro, design de interiores, como acontece na medicina, não é? Como acontece com enfermeiros e médicos, etc. Sempre vai existir uma parte de sombreamento e é o diálogo e o dia a dia que vão resolver isso. Eu espero mesmo e acredito que isso possa acontecer. E se Deus quiser breve, Walter, e eu sei que parte do seu trabalho é isso, é que a gente conviva melhor com essas pessoas, porque são nossos parceiros. Então, dentro dos nossos escritórios, nós temos arquitetos, não é? Dentro dos escritórios dos arquitetos, vários que são nossos amigos, nós temos uma quantidade muito grande de designers de interiores. Praticamente
todo grande escritório, e agora eu falo de São Paulo, que é onde eu conheço mais, todo grande escritório de arquitetura tem um departamento de design de interiores hoje, que muito nos alegra. Então, essa relação precisa que já acontece profissionalmente no mercado, precisa chegar ao conselho, porque isso vai ser muito bom para todos nós. E aí nós vamos focar no que realmente a gente precisa, né? Mas existe uma outra relação que talvez porque ainda não exista uma participação ampla e difundida desses profissionais nesse mercado de interiores, mas é uma relação que pode ser muito exitosa. Eu não estou querendo aqui desprezar a relação design de interiores com arquitetos, longe disso. Mas os design de interiores podem ter certeza de que nos seus projetos em que há alterações estruturais, a execução pode ser confiada, e a aprovação e execução pode ser confiada ao engenheiro. Sim, sim, nós já trabalhamos assim, né? Com o engenheiro ao nosso lado. Até porque, até para dar créditos, se eventualmente, porque hoje, na norma, como o analista de fiscalização deu a entender de que é obrigatório, que haveria uma norma inexistente de que obrigue o design exterior, nas suas postagens, a dar crédito ao responsável técnico. Não existe nenhuma norma, por exemplo. Não. Vamos fazer analogamente aos arquitetos. Provavelmente todos aqui dessa reunião já devem ter visto postagem de arquitetos que colocam a concepção arquitetônica de uma edificação, de um prédio, por exemplo. Obviamente, ao postar aquela foto, o arquiteto não está inferindo que foi responsável pela execução, o cálculo estrutural, a instalação dos equipamentos do engenheiro mecânico, por exemplo, um elevador, o ar-condicionamento. Então, assim, ele não está fazendo essa relação. Mas caso um dia venha se pacificar e que essa norma de dar créditos seja estipulada e definida em regra, em lei, tá? A parceria entre design de interiores e engenheiros pode ser muito benéfica, tanto para engenheiros quanto para design de interiores. Eu falo porque não estou pedindo para que se rompa atividades nenhuma, mas ou parcerias com arquitetos. As parcerias podem existir e devem existir porque existem outras relações, né? Mas o design de interior de forma autônoma, quando ele publicar a execução a concepção de um projeto e dando créditos à execução eventual de alterações estruturais ao engenheiro, ele não vai, de certa forma, difundir ou publicizar um profissional que pudesse competir com ele no mercado, entendeu? Então, assim, para a sociedade, é muito claro que o engenheiro estava ali na execução e não na concepção estética, que foi o que motiva esse mercado. Eu sei que o design de interiores é muito além da concepção estética, mas a gente sabe que o mercado é motivado por esse requisito, né? Principalmente. Então, para a sociedade, quando você, mesmo que especifique que a execução foi feita só por um arquiteto, ele sabe que ali ele não vai entender muito bem onde começou o trabalho de um e parou de outro, né? Sabendo que o arquiteto também faz aquilo que o design exterior faz, entendeu? Sim. Então, quando ele coloca um engenheiro, as pessoas sabem que o engenheiro não é uma formação com cunho estético. E ele sabe ali que a execução é meramente de responsabilidade técnica. Então, para o mercado, o design exterior, em parceria com o engenheiro, se projeta muito melhor. Isso aí eu estou falando um entendimento meu pessoal. Não, mas dentro dos escritórios mesmo, Walter, quando qualquer trabalho que o designer vai fazer, um engenheiro civil entra como um complemento assim indispensável entre fazer uma obra com um arquiteto e um engenheiro civil. Eu opto pelo engenheiro, porque eu sei que ele vai me assegurar de vários problemas, né? Sem contar que instala algumas instalações complexas
conduítes, de instalações elétricas, você está muito mais resguardado com o cálculo de um, né, de um engenheiro do que de um arquiteto. Assim. Mas eu vou jogar uma pimentinha aqui, e é uma informação que até os nossos amigos, que algumas pessoas dentro do CAL são nossas amigas, a gente está no mercado há 30 anos, né? Eu acho que todos nós nos conhecemos. E um dos presidentes me falou que hoje existem cidades que 50% dos arquitetos trabalham com interiores. 50%. Então, não é uma área menosprezada pelo CAL ou pelos arquitetos, muito pelo contrário. Muitos arquitetos estão vivendo hoje de interiores. E eu percebo isso nas universidades, com a grande procura de arquitetos e agora até de engenheiros civis, querendo fazer a pós-graduação em design de interiores. Eu vou te falar que eu tenho uma sala de aula na faculdade e 90% dos alunos são arquitetos, fazendo a pós em design de interiores. O que eu acho excelente, né? Porque eles estão se especializando na área, né? Estão procurando uma especialização, né? Já que não tem na carga deles de curricular. O que mostra, evidentemente, aí você trouxe um elemento fático que prova de que a atividade de design exterior não é meramente intuitiva. Não. Ela precisa de capacitação técnica. Então, ali, só desses números que você apresenta, você está provando de que, os arquitetos não têm uma formação específica para essa área, ou substancial. 2, que a atividade de design exterior precisa de uma capacitação técnica. Ela não é meramente intuitiva. Então, isso é muito importante. O Fábio está falando aqui, realmente, o caso dele foi utilizado pela ABD, inclusive em uma das minhas apresentações em audiências públicas. Né? Eu utilizei eu utilizei o caso dele sobre um trabalho de conclusão que ele fez e ele foi notificado. Nossa, que bom que ele está aqui com a gente, coisa boa. Então, mas isso, olha, o que é mais importante, a mensagem que os designers exteriores precisam entender é que eles precisam não ter só segurança da sua atividade, no quesito do que é inerente à habilidade do design exterior. Ele precisa ter segurança sobre as questões jurídicas da sua atividade. É mais importante. E aí, o que eu falo para os designers exteriores, porque existem muitos designers exteriores que são firmes na sua atividade, entendem as atribuições e entendem os aspectos jurídicos, mas outros se lamentam muito. E aí eu sempre dou um exemplo das lutas sociais. Quem está no começo de uma luta social não vai ter um caminho de rosas. Então, assim, na história das mulheres contra o machismo, obviamente, as primeiras morreram. Não é fácil. Não. Mas hoje você tem uma sociedade menos machista porque algumas estiveram firmes para enfrentar as questões históricas. E é assim com todas as profissões em início. Exatamente. A gente tem que... Então, o design exterior tem que entender que a missão dele não é só proporcionar um ambiente bom para os seus clientes ou o contentamento dos seus clientes, né? Além da segurança e tudo mais. A missão do design exterior de hoje é difundir a profissão na sociedade para os próximos profissionais terem mais tranquilidade no exercício da sua profissão. Então, se você escolheu ser design de exteriores, você escolheu ter essa luta. Sim. Então... Sem dúvida. Então, eu acho que tem que arregaçar as mãos. Não dá para fugir do front, né? Exatamente. Não dá para fugir. Não dá para lamentar. Você tem a BD,
Mas o mais importante, além do respaldo jurídico da BD, é você entender. Quando você receber uma notificação, você questionar aquela notificação. Peraí, ele está exigindo que eu dê créditos ao responsável técnico. Será que isso é uma prática disseminada dentro da arquitetura? Será que os arquitetos... Existe alguma norma? Porque eu olhando aqui os perfis dos arquitetos, eu vejo que, compreendendo as dimensões da atividade da arquitetura, eu sei que tem atividades ali que ele não deu crédito ao engenheiro. Então, por que essa norma, ou essa suposta norma, incidiria sobre mim? Esses questionamentos é importante que o design exterior faça. Entendeu? Às vezes, ele não precisa entender sobre leis, sobre os requisitos da administração pública, do ato administrativo. Isso aí não é a obrigação dele, mas ele tem que ponderar naquilo que ele convive, né? Porque ele convive, ele vê perfis de arquitetura. Os designers exteriores, embora não façam projetos arquitetônicos, eles são curiosos, né? E gostam de ver e acompanhar, estudam, né? E aí, se ele está acompanhando os perfis de arquitetos e vê que aquilo não é uma prática exigida, ele tem que questionar: por que estão exigindo de mim? Muito bem. Isso é uma ideia, nós podemos até montar uma aula, uma sequência de aulas a respeito, né, dos aspectos jurídicos envolvidos na nossa profissão. Uma ótima ideia. A gente só precisa finalizar, que já está no horário. O deputado mandou um recadinho falando que o celular dele não está funcionando direito, mas que ele fará um outro dia conosco. E, Walter, a gente está completando 40 anos de ABD esse ano. Olha que data importante, 40 anos de ABD, até mudamos nosso logo lá, ABD 40 anos, e nós esperamos uma notícia boa até o fim do ano para a gente. Quais são as perspectivas dos designers entrarem no conselho? Como que você vê isso? Esse ano que está meio parado, né? Um ano difícil para todos nós. Olha, as perspectivas, existem boas perspectivas, né? É claro que esse momento que nós vivemos de pandemia dificultou muito, né? Não só dentro do possível conselho que pudesse receber servidores, mas como alterações na própria lei. Existem muitas demandas que precisam de alterações de lei, não só dos designers exteriores, eu estou falando da sociedade como um todo, que estão paralisadas pelo momento. E a aceitação, eu vi uma pergunta aqui, para aceitar os designers exteriores, o CREA, é preciso... Quem perguntou? Fábio, é preciso alterar a lei. Chegou-se à conclusão, lá dentro, até dentro do CONFEA, de que precisariam fazer uma alteração da própria lei dos designers exteriores. E não existe ainda restrição por parte do CONFEA dessa ideia. A questão é como alterar a lei dos designers exteriores, que já está em debate, em que termos, até porque para como vai ser a participação dos designers exteriores dentro do sistema. Então, assim, por mais que pareça simples, a entrada... Imagina, nós estamos 2 anos já com isso, né? A entrada dos designers exteriores não é meramente abrir uma porta e falar, entrem. Até porque pode sofrer questionamentos. Então, a gente tem que... E a gente sabe. Então, assim, sabendo que existe um outro agente, um outro ente público que não tem interesse nisso, ele vai questionar juridicamente. Então, se não tiver bem respaldado juridicamente, vai ser um tiro no pé. Então, e é claro, como em toda a área existem questionamentos, não só dentro da BD dos designers exteriores, existe um debate que está sendo feito até dentro do CONFEA. E esse debate requer um tempo. Alguns engenheiros têm algumas restrições, mas muitos já estão convencidos de que essa associação de designers exteriores e engenheiros vai ser muito benéfica. Que precisa, como foi o nosso trabalho na tramitação da lei
do projeto de lei que criou a Lei 13.369. A gente precisava, para cada deputado e senador, explicar todo mundo, o mundo do design de interior. Sim. A gente, às vezes, por conhecer demais a nossa área, a gente acha que ela é muito intuitiva e de que e por que a pessoa... Que todo mundo sabe, né? Mas não sabe. É igual, às vezes, eu ia explicar alguma coisa da área do processo legislativo e volta e meia, os presidentes, diretores da BD ficavam assim, Walter, o que você quer dizer com isso? Aí eu, ué, não é óbvio? Aí, tipo, não estou entendendo o que você está querendo dizer. E aí eu tive que me dar conta, falei, gente, ninguém é obrigado, os designers de interiores não são obrigados a entender o processo legislativo e de lei. Ao mesmo tempo que os deputados e senadores não são obrigados a entender sobre design de interior. E era uma confusão, porque era tão inusitado que a hora eles falavam designers, outros arquitetos, mas é os arquitetos da BD, e aí era uma confusão, porque era muito novo. E realmente, e isso causa até dentro do Confea. Os engenheiros, os conselheiros precisam entender, peraí, eles querem entrar, mas eu não sei o que eles fazem. Não é uma relação ainda disseminada. E é por isso que é muito importante. Eu acho que o design de interiores, cada vez mais se associando aos engenheiros, vai ficar claro sobre como é a cooperação entre essas duas atividades. Porque enquanto ela ainda não se dissemina na sociedade, é claro, a gente está pulando essa etapa, a gente já está indo direto para o conselho. Porque o próprio conselho pediu isso da ABD. Não foi a ABD que chegou lá no Confea e solicitou. O próprio conselho falou, eu estou vendo esse problema, por que vocês não fazem um projeto para a entrada dos designs exteriores e protocolo aqui? Foi o próprio presidente que solicitou, para se abrir a discussão lá, entendeu? Então, a ideia inicial não foi da ABD. Então, é importante frisar isso. Só que, por mais que o presidente esteja aberto... Bom, essa parte realmente não foi minha, porque a primeira coisa que eu fiz quando eu te conheci foi falar, e o CREA? Exatamente. Então, e ligaram para você, né, Silvana? Na época eu não trabalhava no Confea, até o presidente ligou diretamente, o conselheiro ligou diretamente para a Silvana, passando por mim. Eu era representante, eles queriam falar diretamente com a Silvana. E eu acho que a minha contratação dentro do Confea, embora possa até colocar numa situação um pouco delicada, porque como ele está com os designs exteriores, é justamente eu defendo o Confea, mas ali eu tenho um trabalho que para o presidente não gerou constrangimento. Ele falou, olha, você pode deixar essas atividades mais enfáticas para o seu sócio na representação. E eu deixei. Sim. A representação ela é feita pelo Heitor. Pelo Heitor. É verdade. Agora, para nós, Walter, é muito bom, porque você conhece a fundo o trabalho do design de interiores. Porque você está com a gente, muito antes da minha entrada na BD, você já está com a gente há alguns anos. Então, conhece mais do que qualquer pessoa. Então, é muito importante esse seu contato no Confea e o seu trabalho no Confea, mesmo que o Heitor agora passou a nos representar pela Pacto, né? Eu quero agradecer bastante, então continuo esperando boas notícias, nós continuamos trabalhando sobre a lei e fazendo todo o trabalho. Quero agradecer, já estamos em cima da hora, agradeço os associados que estão com a gente, esse espaço é para vocês, fiquem à vontade para fazer as perguntas aqui no chat. Semana que vem nós voltamos falando de softwares, nós temos um bate-papo com a TotalCAD. E na outra semana nós vamos conversar com o Conselho dos Técnicos, com o CRT. Eu espero todos vocês, agradeço muito, muito por ter todos associados aqui com a gente. Um beijo grande, bom dia. Walter, muito obrigado, muito obrigado. Você é um querido, além de lindo. Muito bom começar o dia conversando com você. Um beijo grande, gente, até a próxima. Sempre à disposição, até mais. Até.